Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esta é a primeira parte da sexta aula da disciplina de Economia, Tecnologia e Desenvolvimento. E nesta aula a gente vai tratar aí do tema de estratégias de inovação das firmas, a partir do texto do Thysse de 86, em que ele vai discutir principalmente uma proposição metodológica, teórica, para avaliar quais são os fatores que determinam quem ganha a partir de uma inovação. Tá? Então, ele vai deslocar um pouquinho o foco do papel das firmas na inovação, né, no seguinte aspecto, para trabalhar a dimensão da inovação tecnológica em si e como é que essas inovações chegam ao mercado e não necessariamente isso é feito a cabo por uma única empresa. Tá? Então, ele vai discutir alguns aspectos que podem fazer com que a empresa que foi a inovadora, e aqui ele vai ter uma concepção bem específica do que é uma empresa inovadora, que é aquela que primeiro cria uma determinada tecnologia, né? Pode ser um produto, um processo, mas ao longo do texto a gente vai percebendo que se refere principalmente à inovação de produtos. Tá? Então essa inovação de produtos, né, ou essa firma inovadora, é aquela que introduz primeiro um novo produto no mercado, né, ou que cria, né, esse novo produto. O que não significa necessariamente dizer que, ao introduzir esse novo produto no mercado, ela vai ser a única a compartilhar dos ganhos, né, econômicos gerados por essa novidade que é introduzida no mercado. Então, vai ter uma série de fatores que vai facilitar com que a apropriação dos lucros seja feita pelo inovador, ou que esses lucros têm que ser compartilhados, né, entre parceiros ou entre os concorrentes, no sentido de que nem sempre aquele que é o primeiro a inovar vai ser aquele que vai se beneficiar. Né? Então, no caso de os imitadores ou de empresas seguidoras que conseguem facilmente copiar o produto e têm condições de ganhar o mercado, acabam excluindo o inovador original do mercado ou fazendo com que ele tenha uma parcela bastante reduzida aí nos ganhos que são produzidos do ponto de vista do conjunto, né, de empresas que vão oferecer um determinado produto novo em função de fatores que a gente vai discutir nessa aula, que vão dar maior capacidade para que essas outras empresas se apropriem dos resultados econômicos oriundos de uma novidade tecnológica. Bom, o Thysse ele vai usar três grandes categorias aqui de fatores de sucesso, vamos determinar assim, ou de fatores que condicionam a capacidade da empresa inovadora de se apropriar dos resultados econômicos de uma inovação. Tá? Então, aqui a gente tem esses três grandes blocos, né, então, que estão associados aí a uma inovação tecnológica. O primeiro deles é o regime de apropriação. Tá? Então, basicamente, se refere à capacidade da empresa se apropriar integralmente, tá? Ou de se proteger da cópia ou da imitação não autorizada da inovação que ela mesma desenvolveu. Tá? Então aqui a gente vai ter alguns aspectos que vão determinar se o regime de apropriação ele vai ser um regime fraco, ou seja, quando a gente fala que um regime de apropriação é fraco, significa dizer que a capacidade de evitar que os concorrentes imitem aquela inovação é muito pequena. Tá? Por outro lado, se a gente tem um regime de apropriação firme ou forte, tá? Significa dizer que o inventor, né, o inovador, nas palavras do Thysse, ele vai ter uma maior capacidade de reter os ganhos econômicos dessa tecnologia que foi desenvolvida. Então, aqui dois elementos são fundamentais. Primeiro, é a questão dos instrumentos legais. Tá? Então, a existência de um regime de patentes que proteja a empresa inovadora da cópia não autorizada por parte de concorrentes, um sistema jurídico que faça valer a questão da lei implementada, os direitos de propriedade intelectual de uma maneira geral, não só as patentes, mas direitos autorais, enfim, contratos para licenciamento de tecnologia, são elementos associados aí às características institucionais do mercado onde está inserida a empresa, que vão, pelo menos, trazer alguma garantia legal da apropriação do seu direito de propriedade, vamos dizer assim. É claro que
O fato de a empresa ter uma patente não significa dizer que as outras empresas concorrentes não possam desenvolver produtos similares sem que infrinja essa patente. Então, a gente discutiu um pouquinho isso na aula anterior. Então, o fato de ter, né, um regime legal que garanta a propriedade sobre o direito de propriedade intelectual não protege, né, integralmente o inventor da concorrência com as demais empresas. Tá? Outra questão está associada à natureza da tecnologia. Tá? Então, aqui a gente vai ter uma série de elementos, mas principalmente a capacidade de codificar as informações e ela ser transmitida, tá, de uma maneira mais fácil, ou se grande parte desse conhecimento ele ainda não está codificado ou ele é difícil de ser codificado, né? Se ele é de natureza mais complexa, se a gente tem a fragmentação do conhecimento, que vai fazer com que, né, aquele know-how necessário para operar aquela tecnologia, para desenvolver um novo produto, ela seja mais de caráter tácito. Tá? Então, quando a informação tecnológica ela é facilmente codificável, também é mais fácil de ser transmitida e copiada por concorrentes. Por outro lado, né, se a questão da tecnologia ela é muito restrita, complexa, fragmentada, ou seja, ela é de caráter mais tácito em seu conhecimento, então é mais difícil de que os concorrentes, né, ou fornecedores, enfim, venham a copiar aquela tecnologia desenvolvida pelo inovador. Tá? Então, esses aspectos aqui são interessantes, que daí, quando combinados, a gente vai discutir a capacidade de apropriar dos lucros ou não pela empresa inovadora. O segundo ponto diz respeito à questão do paradigma do design dominante. Tá? Ou seja, a gente tem já na literatura, então o TICE vai buscar na literatura a questão dos ciclos, né, de introdução de novos produtos, principalmente, e ele vai argumentar o seguinte: olha, quando a gente está no estágio, né, de introdução de uma nova tecnologia, a gente tem vários padrões, né, que são concorrentes, que ele vai chamar de design. Então, design não é só a questão do aspecto estético, né, de um produto, mas também, né, dos padrões técnicos e tecnológicos que vão ser implementados. Então, isso é muito mais fácil de ser visualizado, por exemplo, na indústria de componentes eletrônicos, materiais elétricos, de uma maneira geral, que quando se está implementando um novo produto no mercado, né, pode ser que a gente tenha diferentes tipos de padrões tecnológicos concorrendo. Né? Então, nesse primeiro momento, é mais difícil que se faça grandes investimentos dedicados à produção em larga escala, porque, na verdade, está estabelecendo, né, está testando qual produto vai ter maior adesão, vamos dizer assim, ou maior demanda no mercado. Né? Então, no primeiro momento, a disputa é mais em estabelecer qual padrão tecnológico, né, vai vencer a concorrência no mercado. Tá? Por outro lado, quando esse padrão, no segundo momento, é estabelecido, no período de maturidade, né, também há uma mudança na forma de competição entre as empresas. Então, essa competição ela deixa de ser na questão da novidade, né, da questão da característica técnica do produto, para ver se ela é melhor, se ela atende de uma maneira mais adequada às necessidades da demanda e assim por diante, e passa-se, então, para uma competição baseada principalmente em preços, né, ou seja, na questão da redução dos custos unitários de produção, para que a competição ocorra aí, né, via redução de preços, com uma produção em larga escala. Né? E o próprio TICE vai colocar que embora não seja uma regra, né, isso não aconteça de maneira generalizada em todas as indústrias, mas nessas indústrias em que se visa aí a produção de bens de consumo, né, ou mesmo bens que vão ser consumidos por outras empresas, mas que exigem uma produção em larga escala, uma produção em massa, tá? O foco da inovação sai do produto, né, ou seja, uma vez estabelecido esse padrão do design, né, do tecnológico do produto, ele deixa de ser uma meta a ser perseguida aí pelas equipes, por exemplo, né, de pesquisa e desenvolvimento das empresas, e o foco passa a ser no processo produtivo. Então, toda a inovação também vai ser visando a melhoria do processo produtivo. Então, você tem uma mudança de foco do produto para o processo produtivo. Tá? O terceiro elemento ali que vai ser colocado como fator determinante, né, da apropriação dos lucros da inovação vai ser a questão
dos ativos complementares. Tá? Então, o que são esses ativos complementares? São capacidades organizacionais ou mesmo ativos físicos ou, né, ativos intangíveis que são necessários para fazer com que a inovação chegue ao mercado, ou seja, que haja a comercialização do produto. Dentre esses ativos pode estar a própria capacidade de produção, tá, em larga escala, ou, como vai sendo colocado ali no texto, que não é menos importante, é ter também os canais de distribuição e acesso ao mercado. Né? Então, as grandes redes de varejo, né, como é colocado ali, pode ser um ativo complementar muito valioso para que um novo produto possa chegar aí ao consumidor final. Então, não necessariamente a empresa que inova, né, cria um novo protótipo, uma nova proposição de produto, ela tem todas essas capacidades organizacionais, né, infraestrutura física, para fazer com que essa novidade chegue ao mercado. Então, essa questão dos ativos complementares, na proposição do TICE, vai desempenhar um papel fundamental na determinação de como a empresa vai introduzir o produto no mercado e como ela vai se apropriar do resultado econômico, se ela consegue se apropriar integralmente ou se ela vai ter que dividir uma parcela desses lucros com empresas parceiras que vão auxiliar nessa comercialização do produto, porque essas outras empresas possuem um ativo complementar que a empresa inovadora talvez não seja capaz, né, de adquirir ou de criar num tempo rápido o suficiente para introduzir a novidade do mercado. Bom, um pouquinho mais sobre essa questão dos ativos complementares. Tá? Então, o que o TICE vai colocando ali é o seguinte: a gente tem o núcleo da tecnologia inovadora, né, que são um conjunto de conhecimentos associados a esse novo produto, né, principalmente nessa ideia de inovação de produto. Mas para fazer com que esse novo produto chegue ao mercado, né, seja implementado de fato, pode ser que essa tecnologia ela exija outros ativos complementares. Então, ele vai argumentar que, geralmente, mais competências são necessárias além daquela de criar o protótipo ou mesmo de conseguir fazer a produção, né, numa escala industrial. É necessário fazer com que esse produto chegue até o cliente, né, o cliente final, que pode ser um consumidor ou pode ser aí um conjunto de outras empresas. Né? E aqui eu coloquei só alguns exemplos, né? Então, as capacidades de produção pode ser um ativo complementar. Então, se a gente está trabalhando com pequenas empresas de base tecnológicas que desenvolvem, né, novas tecnologias baseadas em ciência, não necessariamente elas têm aí esse conjunto, né, de capacidades organizacionais. Então, pode ser que ela requeira de outras empresas essa capacidade de produzir. Né? Também tem a questão da distribuição. Então, aqui a distribuição envolve a chegada do produto, né, da produção ao seu cliente final, que envolve toda a cadeia. Né? Pode ser a questão logística de transportes mesmo, né? A rede de comércios, atacadistas e varejistas, e mesmo uma rede aí em nível mundial, né, para fazer essa distribuição do produto. Então, essa discussão até da questão do comércio internacional aparece no finalzinho do artigo. Tá? Nessa videoaula eu não vou focar muito nisso, porque ali entram questões de políticas públicas, e o foco aqui é mais na contribuição do TICE em relação às estratégias de inovação das firmas. Tá? A gente pode ter também, né, outras competências que são necessárias, como serviços que são prestados em conjunto, tá? A inovação, no sentido de que a gente pode ter os serviços pós-venda, né, os serviços de assistência técnica, enfim, né, uma gama de serviços que talvez a empresa que desenvolveu aquela tecnologia inovadora não seja capaz, mas que seja necessário para que o produto, né, tenha o sucesso no mercado. Além disso, pode ser que tecnologias complementares sejam necessárias. Vou pegar um exemplo bem simples, o caso dos aplicativos hoje de mensagem instantânea, tipo WhatsApp, tipo Telegram, né, eles se assentam sobre uma tecnologia base, né, ou sobre várias tecnologias base. A questão do smartphone, por exemplo, né, essa difusão anterior do uso do smartphone, a questão da conectividade não só por Wi-Fi, mas a internet móvel, 3G, 4G e por vir aí o 5G. Né? Então, são tecnologias complementares sobre as quais a inovação pode se assentar ou tem relação. Né? Então, isso também é fundamental.
né? Não significa dizer necessariamente que a empresa inovadora tem que ser proprietária dessas outras tecnologias, mas ela tem que levar em consideração que o seu produto pode estar assentado sobre essas tecnologias e isso pode limitar a capacidade dela de explorar 100%, né, economicamente esse produto inovador, né, porque talvez ela precise utilizar tecnologias desenvolvidas por outros. Tá? Então isso pode ter consequências, inclusive, na distribuição dos lucros, né, na medida que os acordos comerciais se façam necessários. Bom, ainda sobre os ativos complementares, né, o TIC vai colocar 3 conceitos associados a eles. Então, a gente tem os ativos genéricos, que eles não vão ser específicos, né, por definição, a nenhum setor industrial, ou mesmo que seja uma tecnologia aplicada no setor industrial, né, ele não vai ser um problema em termos de capacidade de obtenção, seja pela integração, que a gente vai discutir adiante, ou seja pela contratação no mercado, porque são tecnologias aí já de domínio público ou que já têm um mercado consolidado. Tá? E que são tecnologias que são aplicáveis aí a diferentes setores de atividades ou a diferentes empresas. Tá? Isso vai valer tanto para a tecnologia já implementada, né, na indústria, quanto para a tecnologia inovadora. A preocupação que se coloca é principalmente em relação aos ativos especializados, ou seja, aquilo que precisa ser desenvolvido para trazer o novo produto ao mercado, tá? Ou aquilo que o TIS vai colocar como ativos coespecializados, ou seja, quando tem uma relação dupla entre o ativo que é dedicado por empresas parceiras e aquilo que a própria empresa inovadora vai ter que dedicar para poder fazer com que aquela novidade, né, consiga vir ao mercado. Então, quando a gente tem ativos especializados, geralmente a gente está pensando de uma maneira unidirecional, né, na abordagem do TIS. Ou seja, posso ter ativos especializados que são necessários para a tecnologia ou ativos complementares que são especializados. Tá? Ou seja, eu posso ter uma independência por parte do inovador ou uma total dependência do inovador em relação a um outro parceiro ou uma outra empresa fornecedora que detém esses ativos especializados, tá? Ou capacidade de produção, ou o acesso aos grandes mercados, né? Enfim, não importa exatamente o que seja, né? Desde que configurem aquelas capacidades necessárias para trazer o produto da produção para o consumidor. Tá? E a gente pode ter uma relação, né, entre a empresa inovadora e outras empresas que podem ser parceiros comerciais, fornecedores, clientes, tá? Que vai exigir a dedicação de ambas as partes, ou seja, para fabricar o produto, pode ser que seja necessária a dedicação de ativos específicos por parte da empresa, mas para fazer chegar ao mercado também é necessário que o seu parceiro comercial invista, tá, em ativos especializados que não estão prontamente disponíveis. Tá? Então, nessa relação, a gente tem a ideia de que ambos devem realizar investimentos nesses ativos. Bom, a partir disso, a gente tem uma discussão bastante interessante que a empresa, né, ela vai avaliar, né, esses elementos que foram colocados, os fatores, né, que condicionam a apropriação do lucro, para decidir qual é a estratégia que ela vai adotar para introduzir o produto no mercado. Então aqui a gente tem dois extremos, que é a integração, ou seja, a empresa decide por adquirir ou construir todos aqueles ativos complementares que são necessários para fazer o produto chegar ao seu consumidor final ou seu cliente final, ou, né, o outro extremo é contratar ou terceirizar as partes que não formam o núcleo da tecnologia que foi desenvolvida pelo inovador. Tá? E claro que a gente pode ter nesse rol de contratação uma série de formas contratuais, né? Não só uma relação de mercado, né, mais simples, né, contratação de produtos ou serviços, tá? Como a gente pode ter também as chamadas alianças estratégicas, né? Então as joint ventures, né, contratos relacionais que são mais complexos do que simplesmente comprar matéria-prima ou contratar empresas
da área de transporte, por exemplo, para fazer a entrega do produto. Então, pode ser que nesse âmbito da contratação, a gente tenha relações que não são simplesmente relações mercadológicas, né, que vão exigir aí algum tipo de parceria. Então, isso também está contemplado nessa segunda possibilidade, que é a contratação. Bom, lá na figura 10, que está no artigo, né, basicamente tem um roteiro de questões, né, que vão nortear o que a empresa inovadora deveria fazer, né, ou integrar, ou pensar em integrar, né, ou já decidir por contratar. Né. Então, o primeiro item que se coloca ali é o seguinte: a inovação em questão, ela requer ativos complementares? Se a resposta for sim, então a gente avança para as próximas questões. Né? Se a resposta for não, é simples. Né? Bom, se não requer ativos complementares, a empresa ela é plenamente capaz de introduzir esse produto no mercado. Então, isso não é grande problema. Tá? O segundo ponto que se coloca é o seguinte: bom, os ativos que são necessários, eles são especializados? Tá? Então, aqui também a gente vai ter duas condições. Né? Se não são especializados, a empresa ela pode optar por contratar, né, parceiros comerciais, porque ela não vai ficar amarrada do ponto de vista contratual, né, nem correr riscos aí de oportunismo e assim por diante, porque se a gente está falando de ativos genéricos, se uma empresa que eu contrato não é capaz de atender dentro daquilo que eu estou esperando, eu simplesmente troco de fornecedor. Tá? Então, a capacidade de conseguir esses ativos complementares por relações contratuais não é tão grande. Tá? Então, se os ativos não são especializados, tá? A melhor opção, na perspectiva do TIC, é fazer a contratação, né? A terceirização. Por quê? Porque já houve todo um investimento, né, para chegar no novo produto e construir essas capacidades complementares, esses ativos complementares, por exemplo, né, construir uma fábrica, colocar para produzir, ter uma rede de logística para distribuição, né, num país, por exemplo, como o Brasil, né, de extensão territorial muito grande, chegar ao consumidor final. Né, então pode requerer um tempo muito longo e gastos, né, que a empresa pode evitar simplesmente contratando um terceiro. Por outro lado, se eles são especializados, né, aí a gente avança para a próxima questão, que é a seguinte: o regime de apropriação é fraco, né, e aí, bom, se ele não é fraco, a gente avança para a pergunta seguinte, né, mas se ele não é, vamos pensar, né, a gente tem um regime de apropriação forte, né, então não é uma questão tão problemática para a empresa decidir pela contratação de um terceiro. Por quê? Porque ela vai ter a garantia legal, né? Ela vai conseguir elaborar contratos que vão assegurar, né, os interesses da empresa inovadora. Então, ela tem mais segurança em estabelecer uma parceria com o fornecedor ou com o cliente para que ele faça, né, ou que ele complemente, né, com seus ativos que são necessários para levar o produto até o consumidor final. Né? Por outro lado, se a resposta é positiva, né, ou seja, se o regime de apropriação é fraco, então a gente avança para um próximo ponto, que é o seguinte: o ativo especializado é crítico, né? Então nesse aspecto de ele ser crítico ou não, tem a ver com o quanto é necessário investir nesse ativo, né, e qual é o tempo necessário, né, para adquirir essas capacidades, né, ou esses ativos complementares para fazer com que o produto chegue no mercado. Né? Então, se a gente está com uma novidade tecnológica e o tempo importa, né, e os custos para a empresa mesma construir esses ativos complementares são grandes, né, então aqui a gente vai ter um ativo especializado que é crítico. Né? Se ele é crítico, tá? Então o segundo ponto que a gente vai observar é o seguinte: se ele não é crítico, tá? Ou seja, ele não é fundamental para, né, ter a questão do tempo, enfim, a empresa pode optar pela contratação. Agora, se ele é crítico, ela vai ter que avaliar o seguinte: bom, se eu não tenho esse ativo especializado e eu vou depender de uma outra empresa, e eu estou dentro de um regime de apropriação fraco, né, qual é a capacidade de eu me apropriar dos resultados? Né?
Então, ela vai levar em consideração o seguinte, bom, muito provavelmente, se eu tiver esses ativos especializados que são críticos para ter um sucesso no mercado, eu vou tentar integralizar, né? Ou seja, fazer dentro da própria companhia. Mas isso vai depender da próxima questão, que é a disponibilidade de caixa. Ou seja, que é a questão de, bom, eu não consigo ter sucesso tecnológico, sucesso econômico, né, com a nova tecnologia se eu não tiver esses ativos. Mas se eu tiver, né, como eu estou num regime de apropriação fraco, né, se eu internalizar esses ativos complementares, minhas chances de ter lucros maiores, né, são maiores. Não é redundante, né? Maiores lucros as probabilidades são maiores. Mas isso vai depender também da disponibilidade de caixa da empresa, né? Se ela tem disponibilidade de caixa, ela pode avançar na ideia de integração. Se não, ela vai ter que procurar algum tipo de parceria e provavelmente, ao fazer isso, né, ela vai ter que dividir com uma parcela maior, talvez inclusive chegar no extremo de entrar como um acionista minoritário, né, num acordo comercial, para fazer com que esse produto chegue ao mercado, né? Se ela não tem disponibilidade em caixa, os ativos complementares são fundamentais, e o regime de apropriação muito fraco, quer dizer, ou ela aceita uma posição minoritária, né, num acordo comercial, ou facilmente, né, outras empresas vão imitar, né, e vão introduzir por elas mesmas a novidade do mercado, e aí a inovadora pode vir à falência, né, ter resultado nulo nesse jogo aí de introdução da inovação no mercado, tá? E por fim, a gente tem ali a questão que, considerando que haja disponibilidade de caixa para a integração, a empresa ainda tem que avaliar se os concorrentes estão melhor posicionados, né, do ponto de vista dos ativos complementares, né? Então, se as outras empresas, né, estão mais bem posicionadas em relação aos ativos complementares, são mais ágeis, né, para implementar a inovação no mercado, considerando que a gente está no regime de apropriação fraco, tá? Então ela também vai avaliar se vale a pena integrar ou não, tá? Então, se os concorrentes não estão melhor posicionados e ela tem disponibilidade de caixa para fazer o investimento necessário para obter os ativos complementares, então ela vai optar pela integração. Se não, né, ela volta para aquela situação em que é melhor tentar estabelecer algum contrato com um fornecedor ou mesmo com um concorrente, né, aceitando uma participação menor aí nos lucros, do que levar a cabo, né, essa integração e depois ver, né, o seu produto ser facilmente copiado e, inclusive, do ponto de vista econômico, ao longo do tempo, ser superado, né, pelos concorrentes, como é uma série de exemplos que o próprio Thysse vai trazer no texto. Bom, então aqui, basicamente, a gente está lidando com alguns players, vamos dizer assim, né? E a discussão do texto basicamente é essa, né? Quem ganha mais, né, em termos de lucro? Ou seja, em função daqueles fatores que foram colocados, quem vai se apropriar da maior parcela dos lucros pode ser o inovador, né? Desde que a questão da novidade tecnológica, ela ou não exige, né, a questão de ativos complementares, né, e que tenha um regime de autoapropriação, né, a tendência é que ela consiga ficar com a maior parte do lucro, né. Por outro lado, mesmo que exija ativos complementares, né, que haja um regime fraco, né, a empresa ainda assim ela pode, né, explorar estratégias para levar o produto ao mercado e ainda assim conseguir ganhar com a inovação, tá? É claro, à medida que o regime de apropriação se torna mais fraco, né, os ativos complementares são mais complexos, são difíceis de serem obtidos pela empresa inovadora, a tendência é que ou ela vai procurar um parceiro, né, para que ela consiga se apropriar pelo menos de uma parte, né, mas aí necessariamente ela vai estar dividindo com esse parceiro, né, os lucros econômicos advindos da inovação. Ou quando há uma série de elementos que são contrários, né, ou são desfavoráveis à empresa inovadora e ainda assim ela se arrisca no mercado tentando fazer a integração vertical, né, ela corre o risco de perder parcelas significativas desse mercado para um imitador, né? Então, esses diversos fatores que foram apresentados ali, eles vão determinar
quem vai ficar com a maior parcela de lucro entre esses 3 grandes jogadores que são apresentados aí pelo Thyssen no texto. Bom, aqui está a referência, o texto do Thyssen, ele é de 1986, o 2006 ele precisa ser corrigido. É um texto clássico, seminal já, é bastante citado na literatura. Espero que vocês tenham aproveitado e vejo vocês na próxima aula.